Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é André Urbacan e essa é mais uma parceria com o Colégio Caminhar no nosso grande projeto Histórias para Ler o Mundo. E hoje trago para vocês uma história criacionista indígena. Vocês não sabem o que é uma história criacionista? Tudo bem, eu explico. As histórias criacionistas são essas que explicam como os fenômenos naturais, como as coisas da natureza surgiram no mundo. Assim, tudo que cercava os indígenas é explicado. Vamos nessa? Conta-se que há muito tempo atrás, há tanto tempo atrás que o homem branco nem tinha chegado aqui no Brasil, existiam muitas tribos no território nacional. Uma delas tinha duas pessoas muito especiais. Uma índia muito formosa, a jovem Potira, que tinha os seus olhos brilhantes, seus cabelos negros como a noite, e a sua pele morena, que era vistosa no sol. E Itajibá. Itajibá era um jovem muito forte, com um grande braço. Ele tinha um olhar penetrante e era uma grande promessa para a tribo. Todos os homens olhavam para Potira, mas Potira só tinha olhos para Itajibá. E todas as pessoas conseguiam ver dentro dos seus olhares o amor. Por isso, desde pequenos, eles já se olhavam de uma forma diferente. E quando Potira chegou à idade de se casar, logo Itajibá quis passar pelos ritos para se tornar um grande guerreiro. Porque um guerreiro é assim. Ele não basta ter a idade, ele tem que passar por algumas provas da tribo para mostrar que é corajoso e que consegue proteger todos aqueles que estão à sua volta. Itajibá, claro, sendo um jovem promissor, muito forte, conseguiu passar por todas essas provas que foi colocado. E assim, como um homem que se tornou, pôde se casar com Potira. Todas as pessoas olhavam para eles e falavam: "Ah, esses dois representam a nossa tribo. Em breve terão pequenos curumins, que são as crianças indígenas, e esses curumins vão ser a nossa grande alegria." Mas, como nem tudo são flores na vida, a guerra surgiu para aquela tribo. Porque, não sei se vocês sabem, mas as tribos, elas se reúnem em pequenos povoados. E às vezes, elas brigam entre si. Muitas vezes por causa de um território, de alguém que entrou no terreno da outra tribo, ou porque quer ampliar o território da sua própria tribo para conseguir mais alimento, mais caça, acesso a rios diferentes. E foi isso que aconteceu na tribo de Potira. As pessoas então se prepararam para a guerra. E naquela noite, dentro de sua oca, que é a casa deles, Potira olhou para o seu Itajibá bem nos olhos e disse: "Sabe, eu tenho medo. Eu tenho medo que você não volte." Itajibá mostrou seu grande braço musculoso e disse: "Não se preocupe, eu volto para você e trarei todos os meus companheiros comigo." No dia seguinte, bem cedinho, todas as pessoas se reuniram perto do rio, porque a tribo que eles enfrentariam ficava rio abaixo. Pegaram as suas canoas e se posicionaram. As pessoas se lamentavam, as mulheres choravam, as crianças abraçavam na cintura dos seus pais, não querendo soltar mais. Potira olhava para o seu Itajibá com um olhar tristonho, mas não se permitia chorar, porque não queria colocar em suas costas o peso da culpa de partir. E quando deu a hora certa,
Eles simplesmente soltaram as cordas das canoas e as canoas começaram a descer o rio. Descendo e descendo. Os homens olhavam para trás e viam a família que deixavam. As mulheres olhavam com seus olhares tristonhos. E quando o rio fez a curva, as canoas desapareceram, ficando ali apenas aquele som da água que nunca para e que leva e que traz. Ali as pessoas se lamentaram e ficaram durante um tempo. Mas o tempo passou, porque é isso que ele faz. As pessoas voltaram às suas rotinas. As mulheres voltaram aos seus afazeres, as crianças voltaram a brincar. Menos Potira. Potira permaneceu ali sentada na praia, esperando seu Itajibá. Anoiteceu e ela ficou. Amanheceu e ela ficou. As mulheres levavam comida para ela na beira do rio. As crianças tentavam animá-la. Ainda assim, Potira continuava naquele lugar, olhando fixamente para o ponto onde os homens desapareceram. E nisso passaram dias e noites, e mais dias e noites, sem ter notícia nenhuma. Tudo era tranquilo em volta e nem pareciam que estavam numa guerra. Mas depois de muitos dias, quase sem esperança, Potira ainda sentada na praia, ela viu, naquele mesmo ponto onde o rio faz a curva, e ouviu um barulho. A ponta de uma canoa que surgia, e depois outra, e depois outra. Eles estavam voltando. E faltavam 2 canoas. Os homens começaram a aportar naquela praiazinha e a descer. E Potira procurando seu Itajibá entre aqueles homens todos. Na primeira canoa não estava, não havia problema, ela procurou na segunda, e na terceira, e na quarta, e na quinta, e na sexta. E não ouviu. Perguntou então aos guerreiros o que havia acontecido, onde estava o seu Itajibá. E eles explicaram. Itajibá lutou bravamente, salvou todo mundo. Graças a ele, quase todos voltaram com vida. Mas, se jogando na frente das flechas, ele foi morto. E não voltaria. Potira, então, pela primeira vez, sentindo o rosto quente, permitiu-se chorar. E aquela lágrima que escorreu do seu rosto, de água salgada, caiu ali no rio, salgando o rio. O seu choro era de sofrimento, e o seu amor seria eterno. E isso, é claro, comoveu muito Tupã, o Deus criador deles. E Tupã, olhando o sofrimento daquela Índia, sentindo que aquilo jamais seria perdido, se comoveu. E lá de cima, apontou para Potira. E de repente as lágrimas que caíram dos seus olhos e que pingavam no rio não se misturaram mais com a água doce. Elas se solidificaram, se transformaram em pequenas pedrinhas duras, indestrutíveis, como o amor de Potira por Itajibá. Anos depois, o homem branco chegou ao Brasil e começou a desbravar as terras brasileiras. Alguns deles encontraram alguns pequenos curumins, crianças, na beira do rio brincando com pequenas pedrinhas. Essas pedrinhas indestrutíveis,
os diamantes. Aquilo valia muito. E eles começaram a recolher as pedras, sem saber que um dia aquele valor todo foi o sofrimento e o amor que nunca acabou de Potira por seu Itajibá. A história que eu trouxe hoje para vocês se chama Potira e Itajibá. E eu tirei deste livro aqui, ó, Amores Indígenas, que foi escrito por Lenice Gomes, Fabiano Moraes e Severino Rodrigues, e ilustrado por Laerte Silvino. É um livro muito bonito, com 3 histórias românticas indígenas, e essa que eu contei para vocês, que é a última, que é a história do Severino Rodrigues, ela está aqui, ó, Potira e Itajibá, a origem dos diamantes. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenham apreciado essa história criacionista indígena, aprendido que é uma história criacionista e ficado com vontade de me encontrar na próxima história. Então, até a próxima!